Ok, continuando. Portanto, a distribuição da vida dentro do globo, dentro da nossa Terra, ela vai obedecer a alguns critérios. Então, ó, esse textinho ele fala assim: a vida parece se distribuir de modo uniforme pela Terra, mas a realidade é diferente. Em algumas áreas desertas, em regiões da gelada Antártida, as condições são tão severas que não há sequer um ser vivo. Existe muita vida nos oceanos, nos locais onde as correntes não levam nutrientes essenciais, porém as águas são virtualmente mortas, porque as plantas precisam de algo mais do que simplesmente luz. Em menor escala, os dois lados de um vale ou até de uma árvore podem abrigar tipos distintos de organismos se recebem quantidades diferentes de luz ou chuva. Quando os ecologistas estudam a distribuição desses organismos, tentam descobrir os fatores físicos e biológicos que determinam essa presença ou ausência da espécie. Eles buscam fatores históricos que possam ter afetado o local onde as espécies são encontradas, indícios de como a distribuição das populações pode mudar no futuro, um trabalho especialmente importante no caso de espécies raras ou ameaçadas. Então, olha, aqui nós estamos vendo biólogos fazendo um levantamento no mar, tá? Então, o que, que eles usam? Eles usam um quadrante, tá? Nós iríamos fazer isso no campo. Aqui, esse quadrante é dividido em quadrículas, tá? E o que, que eles estão fazendo? Eles vão estimar a população, por exemplo, desse coral a partir desse quadrado aqui. Então, nesse quadrado, se eu tenho um, dois, três, quatro corais dentre um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, 4, 8, 12, 16, eu tenho uma porcentagem aqui, tá? Desses corais presentes nesse quadrado. Eles vão estimar, a partir dessa porcentagem, quantos corais existem numa área que eles estão pesquisando. Isso é um trabalho de ecologia populacional. Diante da impossibilidade de contar todos os indivíduos, ou mesmo todas as espécies de uma área, os ecólogos usam um método de amostragem. Isso é uma amostragem, tá? Não significa que vai ser exato o número dessa amostra, mas eles vão estimar. Um deles consiste em medir a quantidade de organismos numa área determinada, olha aqui, tá? Abrangida por uma armação denominada quadrado. Repete-se o processo em outros locais até obter um número de amostras que indique padrões de distribuição. É uma estimativa da população, tá? Então aqui nós vamos ter a distribuição de 4 espécies de caramujo em uma faixa litorânea, tá? Então, ó, aqui nós vamos ter a área de arrebentação da onda, né, área superior, média, inferior e sublitorânea, tá? Então nós vamos ver aqui esse tipo de caramujo presente principalmente nessa área, tá, de arrebentação, ok? Já esse outro, eles vão estar presentes em duas áreas, superior e média. Ó. Já esse outro, ele está presente na média e na inferior, e esse outro na média e inferior também. Quase nenhum presente na área sublitorânea. O que, que pode influenciar na presença? A salinidade. Quanto mais próximo à arrebentação, nós temos maior concentração de sal. Tá? Profundidade, porque esses bichos eles ficam submersos, né? Então aqui nós vamos ter mais luz, aqui eles vão ter menos luz. Então são esses fatores que interferem. A forma de distribuição de algumas espécies. Existem três maneiras principais da distribuição de indivíduos de uma população. Quando há um único fator determinante, os indivíduos tendem a distribuir de forma uniforme. Todas as árvores, por exemplo, necessitam de luz e por isso sempre há um ligeiro espaçamento entre elas, como mostra aqui a foto acima. Tá? A luz é determinante, a luz é o alimento da planta. A maior parte dos organismos forma agrupamentos em torno de recursos naturais ou porque há uma vantagem ecológica em manter-se juntos, a exemplo de várias espécies de antílopes africanos. A distribuição casual ocorre, por exemplo, com as aranhas armadeiras. Olha uma armadeira aqui, tá? Olha aqui, ó. Qualquer lugar serve para esse tipo de aranha. A aranha armadeira é incomum por sua distribuição casual.
ela existe em todos os ambientes. A localização de cada indivíduo depende de qualquer outra mesma espécie, como se trata de um ativo predador que vive com um ambiente relativamente uniforme, como uma campina. A armadeira é encontrada onde quer que sua busca de presas a leve, o que provoca uma distribuição casual. Então, outro item que eu quero falar para vocês são os nichos ecológicos. Para entender uma pessoa, é preciso saber mais que o seu endereço. O que ela faz? Quais são seus interesses? E o mais importante, qual o seu papel nessa sua comunidade? E como se relacionam com os outros indivíduos? Essas mesmas questões são válidas para outros seres vivos. Se o endereço é o habitat do animal, planta, o lugar em que vive, então suas atividades e todos os outros fatores constituem seu nicho ecológico. O britânico Halton, considerado pai da ecologia, foi um dos primeiros a descrever o nicho ecológico em termos de status funcional de um organismo em sua comunidade. Assim, o termo nicho vai significar o modo como a espécie usa os recursos à sua disposição para sobreviver e os modos pelos quais sua existência afeta outros organismos que vivem no mesmo espaço. A observação da natureza e a experiência do laboratório levaram à descoberta de que a maior parte das espécies ocupa nichos diferentes. Acredita-se que para evitar a competição entre as espécies, seus nichos são limitados. Se duas espécies entram em competição direta, uma delas inevitavelmente será extinta ou terá que procurar outro nicho. Então nós vamos ver, por exemplo, essa ave que é o tentilhão, ele tem uma estrutura, um bico forte pontiagudo, tá? Que tem a ver com o tipo de semente bolotada, tá? Que necessita muita força e que determina um nicho dessa espécie aonde existe essa semente. Já o pisco chiureiro, ele vai possuir um bico curto e forte, para principalmente quebrar brotos de árvores de frutíferas. Já o cruzabico, ele vai quebrar frutos de coníferas, ou seja, a parte de baixo e de cima do bico são cruzadas para facilitar quebrar esses frutos. Tá? A coexistência pacífica. Alguns grupos de animais de parentesco bem próximo podem ocupar o mesmo espaço geográfico sem competir diretamente pelos mesmos recursos, porque exploram nichos diferentes, especialmente fontes diferentes de alimento. Portanto, os bicos diferentes dessas três espécies de tentilhão revelam muito sobre sua alimentação e indicam as preferências ecológicas. O tentilhão verde, o primeiro, alimenta-se de sementes e bolotas duras, que perfura e quebra com seu bico pontudo e resistente. O pisco chiureiro, a segunda, serve-se de brotos de árvores frutíferas e por isso possui um bico curto e largo, com grande poder cortante. Já o terceiro, o trinca-nós, revela adaptação especial para uma dieta de sementes de coníferas. O estranho bico cruzado é usado para extrair sementes dos cones, ainda verdes. No caso da competição, essa aqui é uma bactéria, à nossa esquerda, o biólogo Gauss afirmou que duas espécies não podem dividir o mesmo nicho. Embora tenham sido encontradas algumas raras exceções, a colocação ficou conhecida como princípio de Gauss ou lei do mínimo. Ele demonstrou o fato experimentalmente com duas espécies de protozoários microscópicos denominado Paramécium, que é esse aqui, portanto é um Paramécium. O Paramécium aurelia leva vantagem sobre o Paramécium caudatum por se alimentar mais rápido. Quando as duas espécies crescem juntas em condições controladas do laboratório, a população de aurelia aumenta até extinguir a caudatum, devido à sua característica de alimentar-se muito mais rapidamente. Agora, vamos encontrar nichos flexíveis. Tá? As atividades humanas vão ampliar os nichos de certos animais selvagens. A raposa vermelha é uma das várias espécies beneficiadas pela proximidade de cidades e vilarejos. Seu nicho é o de um onívoro oportunista. O onívoro se alimenta de tudo, tá? Com boa visão e faro aguçado. Com o tempo, a raposa vermelha foi se adaptando para aproveitar os suprimentos extras de alimento contidos em latas de lixo.